Boa noite a todos. A paz do Senhor, amém? Que ano que esse? Que ano esse aí? Será escrito em algum livro memorial? O ano 2022. Um ano singular. Abra sua Bíblia, por gentileza, o livro de Números, capítulo 23. Eu meditando esses últimos dias e a gente analisando, avaliando esse ano 2022, o quanto foi, falei, meu Deus do céu, creio que cada um de nós aqui tem ou teve as suas lutas pessoais. As irmãs aqui contaram testemunhos delas, cada uma delas teve as suas lutas pessoais, e que muitas vezes a gente passa por algumas lutas. Você vê a gente aqui nos corredores da igreja, por aí na rua, você não sabe o peso da luta que cada um de nós está passando. Você não tem ideia que a gente se cumprimenta só, paz, boa noite, bom dia, boa tarde. Você não sabe o peso da luta que cada um está passando. E muitas vezes, eu falo de mim, esse ano 2022, e algumas noites ou até algumas manhãs, e eu pensei, eu acho que não vou passar hoje. Hoje não passa. Passei. Eu acho que essa noite não vou passar. Passei. Talvez quantos de nós que, talvez não com o mesmo peso, mas em meio a tantas lutas que a gente enfrentou, esse ano, você pensou, eu acho que eu não vou chegar ao final do ano, não. Mas você está aqui. Sabe por que você chegou aqui hoje? Por mais inteligente, por mais que você tenha dinheiro, condições financeiras, por mais que você seja esperto, por mais que você tenha plano de saúde, por mais que você tenha tudo que você tem, é Deus que te guardou. É Deus que está contigo. O livro de Números, capítulo 23, vou tentar contar essa história de uma forma bem resumida e colocar algumas implicações nessa história. Versículo 23. Aliás, capítulo 23, versículo 1. Até em diante. Balaão diz a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu lhe contarei. E foi para o monte. Deus o encontrou. E Balaão disse: prepare 7 altares, e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte para Balaque e dê-lhe essa mensagem. E ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele todos os seus líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou esse oráculo: Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe, buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo,
dos montes e eu os avistado. Vejo um povo que vive separado e não se considera com qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó? Ou o número da quarta parte de Israel? Mora e eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. E ele respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor pôs na minha boca? Balaque lhe disse: venha comigo e outro lugar de onde você poderá vê-lo, você verá só uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoou esse povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo de Pisgá, e ali construiu 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui, ao lado de seu holocausto, enquanto vou me encontrar com ele ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e disse-lhe essa mensagem. E ele voltou e o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou esse oráculo: levanta-se, Balaque, ouça-me e escute-me, filho de Zippor. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, e ele abençoou, e não posso mudar. Isso é um decreto anulado. Queridos, nós estamos numa caminhada na Terra Prometida. Quando a gente fala da Terra Prometida, não há um acampamento ou outro país que não seja o céu que a gente estará entrando para aqueles que morreram ou que vão morrer. Quem sabe o dia que vão morrer, só Deus sabe. Mas o processo da nossa vida, no dia a dia, nos leva para uma Terra Prometida, para uma conquista. Essa é a nossa caminhada. O povo de Israel, eles estavam caminhando, eles haviam saído do Egito rumo para a Terra Prometida. Eles estavam indo para onde? Para onde? Para a Terra Prometida, no meio do caminho, por onde que o povo de Israel andava. Eles causavam ameaça, causavam medo, pavor, até inveja. Só de ouvir que o povo de Israel ia passar por aqui, daquela cidade ou aquele país ficava trêmulo de tão medo, porque causava medo. Por que aquele povo causava medo? Por causa da presença de Deus que havia naquele povo. Porque Deus os guiava. E você também não tem essa ideia que por causa da presença de Deus que está na sua vida, você causa inveja. Por onde que você passa, você causa medo. Por onde que você passa, você assusta as pessoas. Você não tem noção disso muitas vezes. E o povo de Israel caminhando, e eles chegam numa cidade chamada, num país chamado Moabe. E aí nessa cidade, o rei da cidade, que era Balaque, ele ouviu falar que os israelitas estão passando por aqui. Ele fala que raiva esse povo. Que nojo desse povo. Que eu gostaria de matar todo esse povo. Aí chamou o maior feiticeiro. Maior quê? Feiticeiro do país. Moab, aliás, que é o Balaão. Fez negócio com o Balaão. Balaão, eu estou determinando um decreto. O quê? Um decreto. Para você arruinar. Para você fracassar. Para você paralisar. Se for possível,
matar esse povo de Israel. E o feiticeiro falou: bom, tá bom, então vamos fazer o holocausto, vamos oferecer o holocausto. Prepara 7 altares. Preparou. Mas antes de tudo, me espera aqui. Eu vou falar com meu Deus. Ela disse: vou para o monte. Talvez no monte que eu vou subir, que Deus fale alguma coisa para mim. Eu vou subir para o monte. E ele sobe naquele monte. Quando ele chega naquele monte, Deus colocou palavra na boca dele. Colocou o quê? Colocou palavra na boca de Balaão. Que palavra é essa que Deus colocou na boca dele? Palavra de benção. Ele foi procurado para que ele pudesse ser como uma ferramenta para arruinar o povo de Israel. Irmãos, prestem atenção, por favor. A gente precisa entender um pouco o que acontece no mundo espiritual. Que o mundo espiritual é muito maior do que o físico. Enquanto você está aqui, no culto agora, de despedida de 2022, você não tem ideia a luta que está sendo travado por causa de você. Por você ser filho de Deus. Você não tem noção a luta que está sendo levantada e Deus guerreando a seu favor. Deus lutando por mim, lutando por você. Você não tem noção o quanto Deus está travando uma grande batalha ao seu favor, a favor da sua família, a favor do seu casamento. Você não tem noção disso. Mas existe. O povo de Israel talvez não tinha noção disso. Ele estava indo para a terra prometida. Mas por outro lado, Balaque estava furioso com eles. Queria acabar com eles. Talvez ele não tinha essa noção dessa batalha que estava sendo travado entre o povo de Israel e Balaque. Mas eles estavam só indo para a terra prometida. Eles param lá em Moabe, eles acampam um pouco. Lá entre os moabitas, numa cidade que eles acamparam. Porém, o rei daquela cidade, olha, daquela terra, ele estava furioso, com inveja. Eu vou acabar com esse povo. Eu vou acabar com essa nação. Fez o possível. Só para a gente ter uma ideia. Veja aqui, vou ler alguns versículos aqui no texto. Só para a gente ter uma ideia do que aconteceu. O rei Balaque tinha um decreto no seu coração. Qual era o decreto do rei Balaque? É acabar com o povo de Israel. O que é um decreto? Um decreto é uma ordem para cumprir, ou para o cumprimento de uma lei que existe de alguma autoridade. Quando uma autoridade humana ou espiritual, ele determina que a partir da manhã, ninguém vai sair de casa. Ninguém pode sair de casa. Quem for sair, tem que ser de máscara. É uma lei, é um decreto irrevogável. Se o nosso governador ou prefeito, ou presidente amanhã falar, amanhã, 1º de janeiro, ninguém pode fazer compra. É decreto. É uma lei. Porém, também, tanto no mundo humano, no mundo político, existem decretos, como também no mundo espiritual, existem decretos. E diz para Balaque, faz sacrifício, faz o tipo de macumba, para frustrar os planos do povo de Israel, para o povo de Israel não chegar para a terra prometida. Faz alguma coisa por aí. Sabe o que acontece conosco muitas vezes? Como eu acabei de falar aqui na minha introdução, você acorda alguns dias, parece que você não vai chegar ao final daquele mês. Porque muitas vezes o inimigo olhou para você e disse, você não vai chegar esse ano, ao final desse ano. Quantas vezes que o diabo planejou contra a sua vida? Às vezes mesmo você não tendo nenhuma noção, nem ideia. Até vizinhança, familiares, conhecidos seu,
que te inveja muitas vezes, foi fazer um trabalho para frustrar os seus sonhos, todos os seus planos. Colega do trabalho, muitas vezes, vocês que trabalham por fora, por aí, olhou para você e fica invejando a sua profissão, das suas habilidades. De repente se levanta, ele pega o seu nome, pega o cabelo da Maria de Socorro, vai levar na macumba, para que eu vou acabar com ela, eu vou acabar com você. Lá do alto céu, o Senhor que vigia pela sua vida, o Senhor que vigia pela minha vida, Ele luta por mim. Mesmo eu não tendo noção do que está acontecendo no mundo espiritual. O Deus que vigia pela minha vida, o Deus que tem um propósito pela minha vida, eu confio nele, Ele guerreia por mim, Ele vai lutar por mim, mesmo não sabendo o que está acontecendo, eu só confio nele, é só eu, deposito a minha confiança nele, não preciso saber tudo o que está acontecendo no mundo espiritual, eu só oro, eu só procuro ser fiel a Deus, porque Ele cuida de mim, Ele cuida da sua vida, Ele cuida da sua família, Ele cuida dos seus caminhos. Balaão, quando ele sobe para o monte, o Senhor colocou a palavra na boca dele. No versículo 5 ao versículo 6. Balaão foi se encontrar com o rei que estava esperando pelo profeta. Disse diante de todos: ó rei Balaque me pediu amaldiçoar Jacó, ó povo de Israel. Vem para sentenciar o povo de Israel, para cumprir um decreto para o povo de Israel. Versículo 8 diz: como eu vou amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como vou amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Alguém se levanta contra a sua vida, uma palavra de maldição, ou amaldiçoa ele, ou amaldiçoa ela. Olha que não adianta. Se Deus não amaldiçoa ela, sabe por quê? Porque a bênção de Deus na minha vida, na sua vida, é maior do que qualquer maldição que alguém possa levantar contra a sua casa, contra a sua vida, em nome de Jesus Cristo. A bênção de Deus está acima de qualquer sentença humana, ou sentença demoníaca, contra a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus é maior. Por isso que o versículo 8 diz: como vou amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como vou cumprir um decreto do mal de um povo que Deus decretou a bênção? Como vou sentenciar quem o Senhor não sentenciou nada? Exemplo de alguns decretos que você deve conhecer. Por exemplo, nós conhecemos o decreto quando o povo de Israel recebeu uma sentença, um decreto de Ramã, antes que a Esther intercedesse por ele. Para o povo de Israel, perdão. O povo, aliás, aquele povo disse que ia matar, acabar com todo o povo judaico. Mas Ramã, ia matar o povo judaico. Quando foi a Esther intercedeu, Deus anulou aquele decreto. Faraó fez um decreto para matar as crianças judaicas. Tinha que matar, é decreto, é lei. Os policiais tinham que cumprir isso, cumprir esse decreto. Mas Deus cancelou o decreto na vida de Moisés. Ele falou que esse aqui não toca, esse aqui é meu. Nabucodonosor decretou a morte de Daniel e seus amigos. Ele fez um decreto: quem não se curvar diante da minha estátua vai morrer. O decreto já foi determinado. Mas em nome de Jesus Cristo, aquele decreto na vida de Daniel e seus amigos foi anulado. Porque Deus estava acima de qualquer outro decreto. Depois que Jesus Cristo nasceu, Herodes decretou a morte de todas as crianças na faixa etária de Jesus. O que Deus fez? O Pai fez? Cancelou, anulou aquele decreto na vida do seu filho. Então, aqui nesse texto que nós lemos aqui, de Número capítulo 23, então o Balaque disse a Balaão: que me fez
ele ficou decepcionado. Eu te chamei para amaldiçoar meus inimigos, e tu abençoaste eles. O que tu me fez? E Balaão respondeu: não deveria eu falar o que o Senhor pôs na minha boca? Repita comigo: não deveria eu falar o que o Senhor pôs na minha boca? Deixa eu te perguntar, o que o Senhor colocou na sua boca nessa noite? O que o Senhor colocou na sua boca? Eu creio que o Senhor colocou na sua boca uma palavra de bênção. Eu creio que o Senhor colocou na sua boca uma palavra de bênção, uma palavra de poder. Eu quero te pedir nesse momento para você liberar essa palavra para quem está ao seu lado, que você é abençoado. Você está aqui porque é abençoado de Deus, porque Deus te guardou, porque Deus esteve contigo todo esse ano. Deus te sustentou, Deus te guardou, Deus te supriu. Deus, aleluia, te livrou da morte, te livrou do AIDS, te livrou do Covid, porque Ele esteve sempre contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Balaque não se conformou, ele brigou com Balaão. Você está muito fraco. Eu te pedi para você amaldiçoar aquele povo. Eu te pedi para amaldiçoar essa nação. Então vamos mudar de lugar. Vamos para outro canto. Eu vou te mostrar um canto para você enxergar o povo de Israel e para liberar uma maldição para eles. Versículo 18. Balaão continuou a sua fala. Balaque levanta-se. Ele disse: ouve, escuta, filho de Zippor. Versículo 19. Escuta-me. Deus não é homem para que minta. Aleluia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Deus liberou a bênção na sua vida. Aquilo que Ele prometeu na sua vida vai acontecer, queira o diabo ou deixar de querer, porque Deus não é homem para que minta. Ele é fiel na sua palavra. A sua promessa vai se cumprir, como se cumprir esse ano. Você está aqui vivo, é para glorificar o nome dEle, é para exaltar o nome dEle. Talvez você não teria motivo de estar aqui nessa noite. Pena que perdemos alguns irmãos. Deus sabe o que Ele faz. Deus sabe o que Ele tira. Deus sabe quem Ele deixa. Não podemos julgá-lo por causa disso. Mas você está aqui. É para celebrar. É para agradecer. Você achava que o Senhor ia chegar aqui? Não foi? Você achava que não ia chegar no final do ano? Mas está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Olha para quem está ao seu lado de cá, irmão. Você está aqui. Seja bem-vindo. Aquele que começou boa obra na sua vida e não terminou. O diabo pensou que você ia acabar com a sua vida esse ano. O diabo tinha imaginado que vai dar fim da sua vida. Esse ano vai acabar contigo. Mas não acabou, aleluia. É apenas o começo. É apenas Deus está começando aquele que Ele iniciou na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. O diabo pensou que era o fim da sua vida. Mas Deus disse que eu tenho um decreto na vida dos Ecalos. Eu tenho um decreto na vida do Renan. Porque eu abençoei ele. Abençoou aquilo que decretei como bênção. Ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Balaque diz: eu recebi uma ordem. Recebi o quê? Eu recebi uma ordem para abençoar. Levanta uma das suas mãos. Repita comigo: eu recebi uma ordem. Eu recebi uma ordem da parte do Pai
E para abençoar, eu vou abençoar a sua vida. Eu só abençoo a sua vida. E Deus vai abençoar a sua vida. E o decreto de Deus na sua vida não pode ser revogado. Alabaçou de candalaba. Se de candalabaico. Labassur de candalabaia. Se de bacandalaia. Pensaram que você ia acabar, mas não acabou. Pensaram que ia dar fim na sua vida, mas o decreto de Deus é maior do que a sua luta. Não é para nossa força, não é para nossa força, não é para nossa capacidade, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus está comigo, aleluia. Porque se dependesse da minha força, não estaria aqui. Se dependesse da minha força, não estaria em pé. Mas aquele que está em mim é maior. Balaço de caia, labassurinaia. Ei, candalaico, dalabassurinaiko, andalaia. Se candalaia. Recebi a ordem para abençoar. Que sorenaia. Pois Deus abençoou. Eu não posso anular a bênção de Deus que está na sua vida. Eu não posso anular a bênção de Deus que Deus liberou na sua vida. Em nome de Jesus. Calabassurinaia. Ninguém vai anular a bênção de Deus na sua vida, querido. Versículo 21. Deus não olha. Deus diz o seguinte, o Balaque falou para Balaão, Deus não olha para o pecado de Jacó, nem ama para a maldade de Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouve a aclamação de um rei. Veja o que diz no versículo 22, perdão. A força desse povo, a força dele é como de um leão. Foi Deus quem os tirou do Egito. A força deles é como de um boi selvagem. A força desse povo é como de um boi selvagem. Você já viu um boi selvagem? Já viu? É maluco, é um doido. Não para. Ninguém consegue conter, segurar, amansar o boi selvagem. Isso é você. A força que Deus colocou em você é de um boi selvagem. Ninguém te aguenta. O diabo não te aguenta. O diabo não consegue te segurar. Porque a força que há em você é de um boi selvagem. Balaçore, candalabaia. Toda manhã que você levanta, você ruge e o diabo teme. O diabo teme, os seus inimigos temem, querendo acabar com você. Mas Deus diz que não. E com ele não, porque ele tem meu decreto, ele tem meu decreto, aleluia. Eu decretei sentença, eu decretei bênção na sua vida, e ninguém vai anular essa bênção na vida dele. Versículo 23. Não há encantamento, repita comigo, não há encantamento contra a minha vida, nem adivinhação contra Israel. Não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Agora dirão sobre Jacó e Israel, que coisa Deus tem feito. O povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deitará até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão, se não vai amaldiçoá-lo, também não o abençoe. Mas Balaão respondeu a Balaque, eu não te disse que tenho de fazer o que Deus falar. O que Deus falou? Ele decretou, liberou uma bênção na sua vida. E ninguém vai poder anular essa bênção.
na sua vida. Sabe por que você está chegando aqui? Nas últimas horas de 2022, você queria parar. Queria te parar. Você mesmo se sentia impotente, frustrado. Queria parar. Não teve vontade de querer se matar. Alguns tiveram essa vontade. E dar cabo para a sua vida. Porque não tinha mais saída. Porque não aguentava mais. Além dos ataques de fora, dos inimigos, é luta por dentro que você enfrentou. Mesmo arrastado, você está aqui. Chegou aqui. Chegou no seu limite. Sabe por quê? Porque aquele que começou boa obra na sua vida ainda não terminou. Você vai entrar para 2023 bem mais forte do que você passou 2022. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Deus está contigo. Está quebrada essa sentença na sua vida. Está despedaçado todo decreto que o diabo levantou contra a sua vida. Ele pensou que não, eu vou pegar ele. Pega nada. Pega nada. Por que, pastor? Porque não é comigo, é com ele. O negócio não é comigo. O negócio não é com você. Porque quem tocar aqui em você está tocando no ungido de Deus. Está tocando no olho, naquele que é o ungido do Senhor Deus. Aleluias. Por isso que você sofre tanta luta, tanta batalha, a vontade de desistir. Por quê? Por causa dessa situação que você enfrenta. Por causa das lutas que você enfrenta. Porque você acha que é nossa, por que apanho tanto? É porque você causa inveja dos seus inimigos. Porque os seus inimigos não querem que você chegue na terra prometida. Mas você vai chegar lá. Eles vão ficar para trás chupando o dedo. Você tinha uma sentença de morte. Como a irmã contou aqui. Quantos de nós recebemos sentença de morte? Do médico. Aquela sentença te paralisou. Quantos de nós não recebemos sentença de morte dos pais, de um professor, ou de alguém mais próximo da gente? Olhou para você e falou que você não vai ser ninguém. A sua vida vai acabar esse ano. Deus diz, não vai acabar. Porque o meu decreto é maior do que o sentença maligno na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Vamos colocar aí em pé, por favor. Vamos colocar aí em pé. Nós queremos orar. Vamos fazer um clamor aqui. Vou levantar um clamor aqui. Aleluias. Aleluias. Em primeiro lugar, quero orar aqui. Se você ouvir da parte de alguém algum decreto de maldição na sua vida, de morte, alguma ameaça que você enfrentou esse ano. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem para mim, pastor, olha, fizeram uma cumba lá na igreja. Com todo o respeito, eu dou risada. Eu dou risada. Porque isso aí não é comigo. Não é a minha preocupação. A preocupação de quê? De quem? Porque em mim há uma bênção que ninguém vai tirar. Na minha vida há uma bênção de Deus. Ninguém pode revogar. Eu sou Deus. E essa bênção está na sua vida. Eu quero orar para você que esse ano, vou fazer uma oração bem rápida, depois a gente vai fazer corredor aqui. Você teve alguma ameaça de morte?
de qualquer forma, ou por de um médico, ou pensamento, ou ideia, sonhava com pesadelo, ameaça de ser assassinado, de morrer, ou por alguma enfermidade, ou por uma palavra que foi liberada contra a sua vida, você vem aqui talvez se arrastando. Você falei, meu Deus, eu vou lá de qualquer maneira. Sai do seu lugar bem rápido, eu quero orar por você. Ou para o seu casamento. Você recebeu alguma sentença, algum decreto, que veio do inferno, literalmente. Foi para te paralisar. Você estava tão feliz em alguns momentos na sua vida, tão alegre, pulando, vivendo, regozijando, cantando, mas de repente, escuta uma sentença que veio do inferno para te paralisar. Quase se te entregou. Xerebai, candalaba, suriná. Feche seus olhos, por favor, feche seus olhos. Feche seus olhos. Tem gente aqui que passaram, que foi que os seus colegas colocaram o seu nome no centro de macumba, a boca de um sapo, o seu nome está no cemitério, por causa de relacionamento que você teve. Teve alguns relacionamentos com pessoas, com colegas, que prometeram algo para você. De repente você não cumpriu isso. Você foi ameaçado. Talvez para você entender que não é uma ameaçazinha que fizeram contra mim, não. Aquilo aí se tornou, pegou seu nome, pegou uma peça de roupa sua, um fio de cabelo seu, levou no centro de macumba. Ele quis acabar com você esse ano. Ele quis acabar contigo esse ano, mas não conseguiu. Não conseguiu, pastor, por quê? Porque o decreto de Deus na sua vida é maior do que qualquer tipo de feitiçaria. E Deus anulou na sua vida o decreto do inferno. Deus anulou na sua vida toda a sentença da morte, toda a sentença de maldição foi anulado, porque você foi abençoado por Deus. A bênção de Deus está sobre você. Aleluias. Glória, 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 glória. Xere candalabachuri caçalabalabalai. Vem aqui, irmã Emília, vem aqui, quem estiver aqui para ungir, por favor. Se aproxima um pouquinho aqui, vou orar bem rápido, a gente vai fazer o corredor. Daqui a pouco, em nome de Jesus Cristo, quero orar por vocês que estão aqui. Aleluias, aleluias, glória ao Senhor. Xere candalabachuri caçalabalai.